mais um podcast ou um videocast do IBDFAN. E hoje nós temos a honra de receber aqui no IBDFAN Gisele Grueninga, que está de São Paulo visitando o IBDFAN. E vamos bater um papo para lá de interessante, que é sobre direito e psicanálise. Mas direito e psicanálise fala de tudo. Nós vamos falar dos novos valores jurídicos, de culpa, responsabilidade, alienação parental, enfim, todas essas conexões que a psicanálise tem contribuído para o direito. Então é isso, Gisele, bem-vinda, obrigado pela sua participação. Rodrigo, um prazer enorme estar aqui dando seguimento a esse podcast, mais uma inovação que o nosso querido IBDFAN traz para todos nessa difusão do direito das famílias. Pois é, e o nosso encontro não poderia ser mais autêntico do que psicanálise e direito, direito e psicanálise. Então, quando a gente encontra, não há como não falar de direito e psicanálise, mas como aplicar a psicanálise ao direito, como é a prática da psicanálise no direito, né? A própria Gisele, além de psicanalista, ela fez mestrado e doutorado na USP e tem uma proposta interessante de uma mudança, inclusive, de expressão, né? Nós já sabemos, já falamos aqui, que quando a gente, ao invés de usar visita, a gente usar a convivência familiar, mas ela deu um passo adiante, ela foi além e propõe na tese dela chamar de relacionamento familiar. Explica para a gente, Zé, como é que é essa ideia? Pois é, essa ideia eu fui fazendo a tese, e o nome ficou, né, o direito à convivência familiar, né? Mas eu estava no final, isso acontece muito, você fala assim, puxa vida, mas eu não estou 100% convencida, e eu prefiro o termo relacionamento familiar, que é mais amplo e contempla todos os tipos de relacionamento. Porque quando a gente fala o direito à convivência, bom, nem sempre essa convivência é presencial, às vezes é virtual, quer dizer, e o relacionamento ela abrange todos os tipos de convivência, inclusive com a família extensa. Então, o relacionamento familiar seria o gênero, isso, e a espécie seria as diversas formas de convivência. E olha só que interessante, nós já falamos muito, né, que o direito de família tem um novo vocabulário jurídico, né, e essa aqui é uma proposta para inserir nesse novo vocabulário jurídico, né, relacionamento familiar. E na medida que a gente vai falando, nós vamos dando força às palavras, nós vamos ressignificando. Então, tá aí, vamos começar a pensar e a usar essa ideia da tese de doutoramento da Gisele Grueninga na USP, que é relacionamento familiar. Mas a nossa conversa vai muito além disso, isso é só um detalhe da palavra, né? Mas uma das coisas que mais tem ajudado a evoluir o direito é a contribuição da psicanálise. E foi exatamente por causa da psicanálise que nós podemos falar de guarda compartilhada, de convivência familiar, ver a paternidade e a maternidade como função, né? E acho que por isso é que a gente pode absorver o afeto como um valor jurídico, né? Como é que você vê isso, assim, a contribuição da psicanálise nisso aí, na questão do afeto? Bom, na verdade, nós tentamos, né, erroneamente, durante um tempo, separar pensamento, sentimento, razão, emoção. E o que a psicanálise nos mostra é que eles estão ligados, mas intimamente ligados, e, aliás, é das emoções e dos afetos que nasce o pensamento, a capacidade de simbolização, os vínculos são permeados de afeto. Então, eu vejo a psicanálise como trazendo para o direito das famílias justamente aquilo que o Paulo Lobo falou lá atrás, né, da humanização, da personalização para o direito das famílias, para o direito de família. E a psicanálise, então, tem diversas contribuições. Então, citando essa questão do afeto, né? O afeto é um termo amplo que inclui, inclusive, a culpa. Né? E a culpa, um afeto, fazia sua entrada no direito de família pela porta dos fundos, né? Pela janela. Então, se discutia muito a culpa num pensamento muito binário e que não contemplava a complementariedade das relações
os vínculos. E durante muitos anos nós ficamos nessa discussão da culpa, que, aliás, é um afeto que o Freud nos falava que tem também uma natureza inconsciente. Então, veja quanto tempo nós ficamos no direito de família discutindo um afeto, mas sem discutir o essencial, que é o afeto de outra natureza, que são os afetos que a gente pode dizer positivos ou negativos, ou seja, o amor, né, e os seus derivados, e também as raivas, os ressentimentos, né? Uhum. Então, essa é uma grande contribuição da psicanálise para o direito de família, porque ela dá um valor para o afeto, para os sentimentos, ao invés de tentar tirar, como se fazia, né, como se o direito pudesse ser hiperobjetivo e tirando qualquer tipo de sentimento que pudesse existir. Isso é uma pretensão que a gente vê que é inglória, né? E, felizmente, nós demos esse passo além, e isso o IBDFAM, e eu posso dizer, você, né, que é um pioneiro nisso, um livro que me fez mudar completamente meu pensamento foi o seu livro Direito de Família e Psicanálise, né? E aí se descortinou aí toda uma possibilidade de pensarmos nessas questões do afeto. Tá, obrigado pela lembrança, mas você também, Gisele, foi uma das pioneiras também de falar da psicanálise e mediação, mas daqui a pouco a gente fala disso. Eu só quero lembrar da importância da psicanálise no direito de refletir sobre a culpa, porque a culpa é sempre do outro, né? E enquanto eu estou colocando no outro, eu não me responsabilizo, né? E o humor, às vezes, salva a gente. Eu tenho lá no meu escritório, né, na minha clínica do direito, uma brincadeira assim, escrita: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Porque é muito mais fácil achar que é o outro, né? E aí o direito, do ponto de vista objetivo, em 2010, com a Emenda Constitucional 66, nós sepultamos de vez essa discussão da culpa. Então, isso foi uma grande evolução no direito, para o direito, e muito graças à psicanálise, quando trouxe para nós essa consciência de que, primeiro, não existe culpados pelo fim da conjugalidade, né? As pessoas não cuidaram do amor. E essa história de querer colocar a culpa no outro, é isso que incitava o litígio, né? Os litígios, os eternos e degradantes litígios que estavam procurando a culpa. Isso, um culpado, né? Isso, felizmente, isso foi um grande avanço, né? Então, eu estou falando isso aqui, gente, porque, embora isso não seja muito explícito, mas grande parte disso é devido à psicanálise, né? Por isso nós precisamos da psicanálise, por isso nós precisamos de Gisele Grueninger para poder falar disso. E ela que é a psicanalista, é a autoridade. Eu sou só um palpiteiro aqui da psicanálise, né? Imagino, mas Mas, essa questão, né, que você traz, né, de sairmos desse paradigma da culpa que o direito utilizava, né, e que dividia realmente as relações, como se um fosse culpado e outro fosse inocente. E quando a gente traz a visão da psicanálise, dos vínculos, da complementariedade das relações, não se sustenta mais esta situação projetiva de apontar o dedo, a culpa é do outro e eu sou inocente. Ou seja, todos nós nos responsabilizamos pelos nossos vínculos, pelo fim da conjugalidade, né? pois é, porque quando eu coloco em você a culpa, eu estou me desresponsabilizando, né? E isso nas relações jurídicas, nos vínculos afetivos, mas em todos os momentos da vida, né? Assim, em todas as situações do cotidiano, né, Gisele? É impressionante como é que eu quero me desresponsabilizar e aí eu passo para o outro, e aí o outro é o culpado. Foi culpa sua, né? E aí a gente se responsabilizar pelos nossos afetos, né? Pelos vínculos que a gente forma, pelo tipo de vínculo que a gente forma. Então, isso também é um responsabilizar-se, não é só na questão do direito material, né? Mas das questões existenciais. Então, se pode ter uma nova visão e da família como um sistema, né? E não mais de uma divisão em que um é culpado e outro é o inocente. Isso é um grandíssimo avanço que é trazido, sim, por uma visão da psicanálise, e que tem várias outras também que a psicanálise nos brinda, mas eu acho que é central essa da culpa para a responsabilidade, inclusive nós nos responsabilizarmos pelo nosso inconsciente.
Né? Ah, eu não sabia. Bom, vou dar um outro exemplo, né? Pois é, engravidou, mas eu não queria. Bom, É, ok, é como mas você está tem. certo, mas vai preso a si mesmo, né? Pois Como se é. diz, é mais ou menos Né? assim. Ou então tem que saber a lei, né? É, é, Então, a é, gente tem que é. se responsabilizar e também, sobretudo, pelos nossos afetos. Isso é fundamental na família que também sofreu aí uma visão muito diferente, aquela família que era patrimonializada, hierarquizada, patriarcal. Atualmente a gente fala da família como aquela família demonista, onde se tem o direito, e aí eu fiz o direito, né, a Direito buscar-se com letra maiúscula, a inclusive, né? felicidade, é o direito a buscar a felicidade, mas, sobretudo, um espaço de realização do nosso potencial, dos nossos recursos e das nossas funções. E aí a gente chega à família como essa estrutura em que cada um ocupa um lugar, exerce um papel e também uma função. E eu estou aí colocando três coisas: um lugar, um papel e uma função. Pois é, e quando você fala de função, me lembra muito bem a importância revolucionária de quando os psicólogos, né? Porque o psicanalista pode ser psicólogo, mas não necessariamente psicólogo, mas quando os psicólogos vieram para o judiciário para dar laudos e que ensinou, foram os psicanalistas que puderam dizer aos juízes, olha, essa mulher que traiu o marido, ela pode não ser uma boa esposa no sentido, nesse sentido moral, mas ela é uma ótima mãe. Ou seja, parentalidade e conjugalidade são coisas diferentes, né? Pode ser uma ótima mãe, uma péssima esposa, ou o contrário. Isso só foi possível, e por isso hoje a perspectiva do direito de família, esse é um grande salto do direito de família, que é vê-lo pela perspectiva da conjugalidade e da parentalidade, né? Famílias separadas, não necessariamente juntas nessa ordem, mas isso foi por causa da psicanálise, quando ensinou que paternidade e maternidade é função e que essas coisas podem estar separadas, né? Você deve ter acompanhado esse movimento, esse momento histórico dessa mudança, que foi mais ou menos na Histórico. década de Sim, 90, né? um momento histórico em que, se a gente vê, né, as contribuições da psicanálise, então, as especificidades da infância, as especificidades que têm a ver com o psiquismo masculino, feminino, a nossa bissexualidade mental, né, questões específicas do ser mulher, ser homem. Então, todas essas especificidades trouxeram um novo olhar e a possibilidade de vermos os direitos de cada qual. Né? E não aquele direito que era dos pais, né? Dos pais sobre o filho, aliás, antes disso, né? Do pater família, que tinha o direito sobre todos, mas não, a gente está vendo as especificidades. E nisso tudo, né? Nessa família formada por vínculos de afeto, vínculos de natureza existencial e material, aí nós temos, então, a responsabilidade em relação aos nossos afetos e a possibilidade de identificar alguns sistemas. Então, nós temos o sistema conjugal, nós temos o sistema parental, nós temos a relação entre os filhos e a família, quando a gente tem um divórcio ou dissolução da união estável, hoje em dia a gente com muita clareza fala, puxa vida, mas a parentalidade, ela não se extingue. O que se extinguiu é a conjugalidade. Hoje nós temos essa clareza, né? Pois é, e tudo isso foi graças à psicanálise, né? Quando os clientes chegam lá para mim, né, na minha clínica do direito, falam, minha família acabou. Eu falo, peraí, acabou não, acabou foi o casamento, né? A família conjugal pode ter acabado. Mas ao final disso tudo, o que interessa para a psicanálise e para o direito, aí é um ponto de convergência, porque há muitos pontos que são divergentes, né? Objetividade, subjetividade, é o ponto da responsabilidade, né? Ao direito interessa saber qual o limite da responsabilidade do sujeito e a psicanálise trabalha o tempo todo para falar de responsabilidade, né, Gisele?
E essa responsabilidade e a mediação, e aí eu entro no assunto, porque a mediação é nada mais, nada menos que atribuir responsabilidade aos sujeitos, né? Mas eu não posso deixar de falar da história da mediação no Brasil, né? Que foi você, Águida Arruda Barbosa, Sim. que as pioneiras no IBDFAN lá, né? Muita gente que Século está nos passado. ouvindo não era nem nascido ainda, mas foi Gisele Grueninga, Águida Arruda Barbosa, que começaram com essa história da mediação no Brasil, né? Já faz muito tempo isso, né? Foi no século passado, né, que está acontecendo uma novidade, né? E a mediação ela veio, né, com uma necessidade de uma modificação nas relações, inclusive no direito, da possibilidade de se responsabilizar pelos destinos, né, e não simplesmente transferir a solução, né, dos conflitos como se solucionasse, né, mas a solução da lide, né, para um terceiro, mas sim de trazer para si, se empoderar, também é outra palavra, né, que a gente usa tanto, se empoderar e decidir, na medida do possível, a respeito do encaminhamento daquele impasse, né? E a mediação, embora hoje em dia tá super, super difundida, mas lá atrás era um início, era em germe dessa mudança de mentalidade que permeia atualmente todo o direito de família. Então, o litígio, né, ele é visto, opa, peraí, com reservas, né? Os advogados eram muito formados para litigar, né? Hoje em dia, o que se busca é a comunicação entre todos, né? Porque a mediação resgata esta possibilidade de comunicação. Pois é, e aí a mediação, eu lembro muito da Águida falar, você também, assim, que mais importante ou tão importante quanto a mediação é o espírito da mediação que Isso. deve pairar sobre todos nós. Se cada um de nós nos imbuirmos desse espírito, nós vamos mudar a perspectiva dessa litigiosidade que não tem ganhador no litígio. Nem advogado ganha dinheiro com isso. Acho que é possível ganhar dinheiro na advocacia no consenso, muito melhor, mais fácil, né? Então, esse espírito da mediação. E por falar em espírito que vai pairando, um outro assunto, porque são muitos assuntos, a gente tem que tentar dar uma resumida, que deve pairar sobre todos, que é o espírito a cultura da mediação, o espírito da mediação, mas a cultura da guarda compartilhada, né? Eu acho que nós ainda estamos numa implementação dessa guarda compartilhada, né? Porque tem um contexto histórico do patriarcalismo, né? Do machismo, em que se pensa que quem sabe criar filho é a mulher, né? Somente a mulher é sempre uma boa mãe, né? Então, quando a gente vai incorporando essa história do compartilhamento, que a guarda, na verdade, é uma questão de poder. E a guarda compartilhada ela vem quebrar essa estrutura de poder. Não é sua nem minha. Então, vamos fazer essa... Né, isso quebra um pouco essa estrutura de poder e vai trazendo responsabilidade. Né? Eu me lembro que muitas mulheres, quando chegavam lá no escritório, falavam, a guarda compartilhada... Não, mas espera aí, a guarda compartilhada é bom para as mulheres, né? Porque homem costuma encostar em mulher para criar filho, né, Gisele? Então, importante que as mulheres banquem essa história da guarda compartilhada. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que a guarda compartilhada ela é uma lei muito importante. Nós tivemos uma primeira versão e depois uma segunda versão, né? E ela é muito importante pelo valor educativo da lei. Nós vivemos num país em que quase metade dos lares são mantidos e gerenciados exclusivamente por mulheres. E na hora que a gente tem uma lei que fala, olha, a guarda tem que ser compartilhada, a responsabilidade é dos dois. Então, a gente está fazendo um chamamento à responsabilidade também dos pais. Isto é fundamental. E vem num movimento, e vem numa época, né, a pós-revolução feminista, que então essas estruturas, essas relações de poder se modificaram. Então as mulheres passaram a ingressar mais no mercado de trabalho, mas os homens também acordaram para o quão importante e também recompensador é esta convivência mais diária, esse relacionamento para com os filhos. Então, a gente teve esta modificação e essa guarda compartilhada é um grandíssimo avanço. Agora, a guarda compartilhada, ela traduz o quê? O que está no poder familiar, né?
Pois é. Já está no poder familiar, só que precisamos de uma lei para falar, olha, este poder precisa estar equilibrado, né? A função materna e a função paterna, o papel do pai e da mãe e o lugar de cada um, eles precisam estar o quê? Funcionais. Então, as famílias precisam estar funcionais com este equilíbrio. E não se tinha esta consciência, né? Se tinha essa divisão de poder e essa briga de poder. E agora a gente vai buscando aí equalizar mais esses poderes e estas funções, função materna e função paterna. Pois é, você tocou num ponto importante aí, e a gente volta na questão das palavras, né? A gente usa guarda, usa visita. Visita é uma palavra que está ficando, algumas palavras vão caindo em desuso, né? Visita vai caindo em desuso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, já usava a expressão convivência familiar. E então isso vai mudando, mas não sei se você se lembra, Gisele, quando nós apresentamos, nós, o IBDFAM, o Estatuto das Famílias, a gente tinha eliminado a expressão guarda, porque guarda traz consigo esse significante de objeto, de frieza. Então, a nossa ideia lá era só, e nós vamos voltar com esse estatuto em breve, né, que é convivência familiar, porque a guarda ela traz essa ideia, né, de frieza, né? De objeto, né? De objeto. E era fruto de uma época em que os filhos eram realmente posse e objetos, né? Para os pais. Depois veio, né, todo o direito das crianças e dos adolescentes, eles como sujeitos de direitos, e isso tudo trouxe uma mudança absolutamente fundamental para enxergarmos as relações. Agora, você falou, né, da função paterna, função materna, e eu ressalto muito uma terceira função, que é a função parental, né? Então, precisamos alguém que exerça a função materna, alguém que exerça a função paterna e este modelo de relacionamento de casal parental. Por isso, eu friso a importância da função parental e disto precisamos cuidar, porque nós necessitamos desse modelo de relacionamento parental. Isso é absolutamente fundamental. Pois é, e ao final a gente sempre volta na questão que para mim é o grande norte do direito, é um esteio do direito, que é a responsabilidade, o princípio da responsabilidade, né? E a responsabilidade, a guarda, a responsabilidade com os filhos, né? É inacreditável como os pais às vezes brigam e não vêem o mal que estão fazendo para os filhos. E aí a gente vai entrar num assunto que hoje tornou-se um assunto delicado de falar, que é a alienação parental, que, a meu ver, o texto da alienação, a lei da alienação parental, um dos textos normativos mais avançados do mundo, e que deu nome novo para uma maldade antiga, né? A alienação parental acho que ela é difícil a prova, mas eu sei que você já, como psicanalista, como perita, já fez vários laudos, pareceres e tal, né? Mas alienação parental, no final, é uma questão de responsabilidade. Eu queria te fazer uma pergunta que é, assim, da minha observação, da minha clínica do direito, né? Do meu escritório de advocacia, que quem faz alienação, a pessoa não se reconhece no lugar do alienador, né? E que entra aí um negacionismo, né? Uma negação. Nós todos temos algum tipo de negação, de denegação, né? Para usar uma expressão psicanalítica, porque quando essa realidade é muito dura, então eu não me vejo naquele lugar, né? Você vê isso na sua clínica psicanalítica, nos laudos, como é que é? Ou seja, essa pergunta talvez seja mais importante que a resposta, até porque eu não sei se tem uma resposta. Como fazer para que o alienador se veja nesse lugar? O que você pode falar sobre isso? Eu queria muito... Vamos trazer de novo a psicanálise, né? Inconsciente. Inconsciente é democrático, todos temos. E nas situações de crise, né, que está passando uma família, as questões do inconsciente surgem com força muito maior. Quem de nós, né? Eu estou fazendo isso para o seu bem. Né? Quem é que vai reconhecer, estou fazendo isso para o seu mal? Não, todo mundo tem
boas intenções, não é que tem consciência das más intenções, isso é exceção, né? Então, são questões inconscientes realmente, e é fundamental aí o papel do direito, o papel dos advogados em alertarem para esta questão. Mas não basta só falar assim, olha, então presta atenção só na criança ou nos filhos, né? Porque aqueles adultos estão num momento de crise, estão muitas vezes destruídos. Então, todo cuidado para com a família, acolher esta família, de modo a sensibilizar que os direitos na família, eles não estão em oposição, eles são complementares. O direito dos filhos, o direito dos pais, o direito do pai, o direito da mãe, né? Só estão em oposição quando nós estivermos defendendo questões egoístas e que não estão contemplando a finalidade da família, que é o cuidado daqueles mais vulneráveis, mas também das vulnerabilidades de todos nós. Então, resgatando a sua pergunta, né, o que fazer? Queria trazer, primeiro, que a alienação parental não é uma invenção brasileira, né? E não é uma invenção só do psiquiatra norte-americano, Richard Gardner, tudo isso. Não, né? Isto já é um fenômeno identificado há muito tempo em várias legislações. Aliás, o mito da Medéia, o mito grego da Medéia é a representação disso, né? Que a Medéia que matou os próprios filhos para se vingar de Jason, que ficou com a princesa de Corinto, Pois né? é, então, essas questões que a gente desde trata sempre. são questões desde sempre, né? E na Sociedade Internacional de Direito de Família, que eu faço parte, sou membro do Conselho Executivo, eu já participei de alguns congressos em que se discutiu alienação parental. E o Brasil foi louvado como aquele que tinha a lei. E é curioso, né? Quando se fala contra a lei, se fala assim, mas não tem lugar nenhum do mundo. Bom, então, É justamente, que claro. bom que nós temos, né, E o uma lei. Brasil é um dos países mais avançados do mundo em termos de direito de família, né? Modéstia à parte, muito Sim, graças ao mas IBDFAN. somos mesmos. A questão está na eficácia e na efetividade, né? Então, é isso que a gente precisa realmente se debruçar. Agora, a lei da alienação parental, ela traz coisas importantíssimas, precisaria ser modificada, aperfeiçoada, mas ela traz situações importantíssimas. Então, são atos exemplificativos, ou seja, um ato, né? Atos exemplificativos de todo um processo, né? Não é um ato que vai representar alienação parental, de forma alguma. Isso é uma das coisas da lei. Outra coisa que a lei traz, que eu acho preciosa, que é a forma de identificação, como devem ser feitas as perícias. São perícias que devem ser feitas de uma forma muito ampla, de modo a, inclusive, sensibilizar os pais para o que está ocorrendo. Então, a perícia é uma oportunidade de sensibilizar esses pais. Você também me perguntou, né, como fazer. Bom, tem tido em vários lugares as oficinas de parentalidade, que também são uma forma de tentar sensibilizar os pais para o que está acontecendo e que, na maioria das vezes, lhes é inconsciente, né? Então, o judiciário, né, o Poder Judiciário, podendo acolher essas famílias e dar um encaminhamento e possibilidades, e a lei prevê o acompanhamento psicológico. Pois é, agora eu quero te apertar aí como psicanalista mesmo, né? Lá na clínica, no divã, alguém que faça, porque na base da alienação parental tem sempre um ressentimento, então a gente fecha, tranca e não quer ver. Você já atendeu algum cliente que fez alienação parental e que você conseguiu fazer, porque o divã do analista é para isso, para a gente olhar para dentro da gente mesmo, né? A velha fórmula de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Para poder saber assim, olha, nossa, eu estou fazendo alienação parental. Você acha isso possível? Você já viu isso? É a fórmula de Sócrates que estava lá em Delfos, né? O oráculo de Delfos, né? Sim, claro, né? A possibilidade de conscientização, ela existe.
não Que a tenha dúvida. psicanálise A é para isso, é psicanálise para é para olhar isso, para os sim. seus fantasmas, Para né? olhar para os seus fantasmas, inclusive fantasmas que a gente traz das próprias vivências, de gerações anteriores, né? Então, muitas vezes, quem teve em sua história algumas situações de alienação acaba inconscientemente repetindo isto na próxima geração e a pessoa não se dá conta. Então, precisa, né, um recurso de um psicanalista, mas também o recurso da lei para barrar esse tipo de situação. E tem outra coisa que nós não podemos esquecer, é que é um conceito que, felizmente, ele tem uma data, né? Há um tempo atrás, os pais eram socialmente e, inclusive, legalmente alienados. A guarda era das mães. Então, havia O uma pai, né? situação... O pois é, pai. então havia uma situação de alienação que vinha do próprio patriarcado, da sociedade, né? E nós mudamos, felizmente mudamos para melhor, para exercer as nossas funções com maior liberdade, mas isso trouxe também muita angústia, né? Quando a gente fala, bom, mas o problema do judiciário brasileiro, o problema da lei brasileira, em diversos países, não se sabe bem o que fazer, né, com a relação às famílias em que há um divórcio ou dissolução da união estável, como é o nosso caso, né, que nós temos essa possibilidade, e o que fazer com os filhos, né? Muitos países falam, a guarda é compartilhada. Em muitos países, a guarda é alternada. A gente chama de guarda compartilhada, eles chamam, mas é alternada. Então, é esse exercício da função materna, função paterna, em paralelo. E eu volto a repetir, importância desse casal parental. É disso que os filhos precisam e todos nós. Pois é, isso você falou aí dessa repetição das gerações. Eu me lembrei de um caso que eu atendi de uma avó que não conseguia ver o seu neto, a sua neta. Ela não conhecia, a filha não deixava e não entendia por quê. Nós fomos puxando o fio da meada, entendeu? O que, que tinha ali. Quando ela se separou do marido, esta filha, né, que hoje teve uma filha, portanto, ela era proibida de ver a neta, o pai fez alienação parental. Isso é bom porque derruba esse mito da questão de que alienação parental é uma questão de gênero, né? Homens e mulheres fazem alienação parental igualmente. Então, esse marido fez alienação parental, essa filha cresceu, né? Na verdade, ele não fez... Porque alienação parental é importante a gente lembrar assim, que são atos de alienação parental e é a somatória desses atos que fecha a equação igual alienação parental, né? Então, ele praticou atos de alienação parental, separou-se, essa mulher mudou de cidade, essa filha mudou de cidade, casou, teve filho, e essa minha cliente queria ver a neta e ela não deixava. Nós fomos puxando o fio da meada. Por que, que ela não deixava, né? O que, que tinha ali que daquela avó que era tão legal, não tinha nada que impedisse, e fomos puxando o fio e descobrimos, olha, quando eles se separaram, o pai fez alienação parental. E olha só a repercussão, o efeito maléfico, indelével disso, né? Como é que isso faz mal para as pessoas, né? E eu fico, gente, será que as pessoas não veem o mal que fazem para os próprios filhos? E aí que entra o inconsciente, né? Será que fazer uma análise é possível olhar, olha, eu estou fazendo, porque é difícil falar, eu estou fazendo mal para o meu filho, né? Quem é que vai admitir isso, né, Gisele? Mas sabe que um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer, né? Eu funciono como assistente técnica, faço parecido, mas um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer é quando me encaminham os clientes para ver as questões processuais, porque um processo a gente sabe, né, é enlouquecedor, as pessoas adoecem, né, é extremamente frustrante. Então, muitos advogados encaminham para que eu veja, claro, com o psicanalista, com aquele cliente do advogado, o que está por trás, para sensibilizar, né, para preparar de uma outra forma para o que ele está enfrentando, para essa crise que está enfrentando, de modo que ele possa se fortalecer e aí também olhar o processo e cobrar de uma forma diferente o advogado que acaba sendo o mordomo da causa, né? Então, esse cuidado é interessante. Agora,
A gente também não pode esquecer, né, que daquilo que eu falei das relações complementares. Então, muitas vezes tem aquele que está no papel ativo de alienador, e o outro está no papel de se auto-alienar. Né? Então, esse fortalecimento também é importante, né? Porque fica De sempre na culpa, a alto. culpa é do outro, Sim, o outro é alienador, é, né? Peraí, o que, que dá para fazer diferente? Porque quando a gente mexe num dos elementos do sistema, em geral, isso transborda para o resto do sistema, reflete no resto do pois sistema. é, e é curioso também como que a pessoa, o alienador, ele ainda se sente vítima, né? Isso que você está falando, complementando. Ele sempre acha que ele é a vítima, né? Ele não se enxerga naquele E lugar. justificaria, sim, a alienação. É, Né? é. Então, essa sensibilização, essa conscientização para questões que, no mais das vezes, são inconscientes. Né? Pois é, e aí o desafio é como trazer para a consciência essa inconsciência. Como o inconsciente ele se manifesta na linguagem, né? E aí então é falando, aí tem que ir para o divã do analista lá para poder falar, ou então o direito interceptar e colocar limite, porque o direito é para colocar limite em quem não tem O internamente, que é né? proibido, o que é permitido. É, Né? é, E isso realmente cabe ao direito. E a oportunidade, um processo judicial pode ser uma oportunidade de elaboração de algumas questões. Né? é. Muitas vezes as pessoas conseguem sair mais fortalecidas, transformadas e prontas para enfrentar as suas questões e os relacionamentos de uma forma diferente e não repetir a mesma situação. Eu vejo que é muito comum, né? Teve um tipo de casamento, né? Separou, né? Difícil de repente volta exatamente a mesma coisa, né? Parece o retorno do reprimido, né? Então precisa se quebrar isso. Isso só através da conscientização que vem de vários lugares, né? O direito é uma forma de se conscientizar, né? E com o concurso aí da psicanálise, a oportunidade, muitas vezes, que se tem de perícias, e aí eu digo oportunidade, porque muitas vezes nem essa oportunidade é dada às famílias. Né? Pois é, eu tive muitos casos, Gisele, em que o pai, o alienado, ou a mãe alienada, desistiu daquilo ali, mas pelo menos o processo judicial ele cumpriu uma função histórica de colocar aquele relato para no futuro o filho não poder dizer meu pai, minha mãe desistiu de mim. Não, ele tentou, mas é que tinha um processo e lá na frente, quem sabe, consegue resgatar essa relação. Então, na pior das hipóteses, o processo judicial vai fazer um relato histórico que poderá resgatar isso mais adiante. E a possibilidade da pessoa, no presente, se responsabilizar. Eu fiz tudo que eu podia fazer para exercer de forma equilibrada a paternidade ou maternidade, mas eu fiz tudo que me cabia. E isto é o princípio da responsabilidade. Né? Você fazer, né, se a gente pegar, né, o poder familiar, né, que é também dever, né, de poder familiar, de buscar quem detém a guarda de uma forma errada, né? Tá certo? Então, se a gente Exatamente. tomar isso dentro da família, né, então não dá para só deixar para um e para outro. É buscar exercer o poder familiar de uma forma equilibrada. Ao final, tudo é responsabilidade, né? Eu devo me responsabilizar por aquilo, pelos meus atos, né? E o direito, isso é central, né? A responsabilidade na prática dos atos civis, responsabilidade está no centro de tudo. E a psicanálise tem muito a contribuir com isso. Bem, o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer muito, Gisele, né, de poder estar falando dessas questões da psicanálise, ninguém melhor do que ela para falar disso, né? Mas essa interlocução, né, essa conversa do direito e a psicanálise, ela é muito necessária, ela ajuda muito o direito a dar passos adiante em relação a isso. Né? Muito obrigado, Gisele. Eu que agradeço e digo que é também muito importante para a psicanálise esta conversa com o direito, né? Porque a psicanálise também se alimenta das questões sociais, se alimenta do direito, inclusive para enxergar de uma forma
diferente as relações, né? É curioso, a própria psicanálise, né, foi dando um lugar outro aos pais, né, e que ela mesma não dava. A psicanálise foi dando um lugar outro às relações LGBTQIA+, que ela também não dava. Então, esta conversa entre as disciplinas, ela é saudável para todos nós. E além disso tudo que você está falando, é importante lembrar que foi a psicanálise, graças à psicanálise, que foi despatologizando essas categorias que eram ilegitimadas pelo direito, né? As Nunca novas foi. sexualidades, né? As sexualidades que podem ser ditas agora, como você bem lembrou, LGBTQIA+, né? E outras que virão, né? Nunca foi patologizada por Freud, né? Nunca foi, Sim. mas acabou, como a psicanálise, né? As instituições estão inseridas numa cultura, isso acabou, sem dúvida nenhuma, também permeando. Então, essa troca faz com que todos nós possamos aí trazer para o consciente o que disciplinarmente era inconsciente. Pois é, foi isso que ajudou o direito a fazer isso. Mas muito obrigado, até uma Obrigada. próxima vez e Prazer. a gente continua a conversa por aí. Obrigado, gente, até a próxima.